Olá, muito bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela permaneça durante toda esta segunda-feira no seu coração. A paz que excede todo entendimento, porque ela é o árbitro dos nossos corações. Minutos de sabedoria. A inteligência buscando a sabedoria que vem do alto, através da palavra de Deus. Hoje, iniciando a semana, apresenta a você o Salmo de número 26 com o seguinte tema: a revisão de manutenção espiritual. Ninguém é perfeito. A integridade moral passa longe do ser humano. É claro que falhas de caráter e defeitos de conduta são inerentes a cada habitante neste mundo. No entanto, o que falta ao ser humano pecador se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Se encontra ou encontramos em Cristo Jesus. Ele completa o que falta e torna perfeito o imperfeito. Leia o Salmo 26. Davi diz a Deus: julga-me, ó Senhor, pois tenho andado em minha integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Verso de número 1. Somente quem é íntegro, inteiramente honesto, fiel e sincero, pode dizer tais palavras. Aqui, pelo espírito de profecia, Davi fala de si mesmo como um tipo de Cristo, do qual o que conta de sua completa inocência é verdade. E só de Cristo, e só a Ele se pode aplicar. Estamos completos nele, ou seja, passamos a ser completo quando estamos em Cristo Jesus. O que anda em sua integridade, confiando completamente na graça de Deus, está em estado de aceitação, segundo o pacto do qual Jesus foi o mediador em virtude de sua obediência imaculada até a morte. A verdade é que em Cristo somos completos, somos íntegros e perfeitos. Cheios de si mesmo e vazios de Cristo, o pecador é imperfeito e é incompleto. Quem confia em si mesmo não reserva espaço para confiar em Deus sem vacilar. Confiar sem vacilar é depender de Deus para tudo na vida, desde a primeira hora até a última hora, desde as coisas pequenas até as maiores, desde as decisões aparentemente insignificantes até as decisões mais importantes. Davi dá instruções de como um servo de Deus deve agir no presente. Primeiro, aproxime-se de Deus com sinceridade, transparência e reverência. O pecador deve pedir a Deus que o julgue, examine e prove o seu coração. Segundo, afaste-se das influências e cumplicidade de pecadores. Verso 4. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso podemos encontrar explícito nos versos 5, 9 e 10. Terceiro, proclame ao mundo as maravilhas que Deus fez. Tua fé será fortalecida à medida que você a compartilha. O que Deus fez em tua vida. Versos de número 7 ao verso de número 12. Ao seguir estes pontos, teus pés poderão estar firmes em terreno plano. O gracioso ato de seguir tais passos resulta numa afirmação de proteção e bênção. Então perguntamos: você ora a Deus? Quando você ora? Até quando você ora? O segredo da oração não é orar até que Deus se convença de que deve agir conforme o pedido do pecador.
mas até quando o coração pecaminoso seja transformado. Não é Deus que precisa de mudanças de atitude, e sim o ser humano, o pecador. No Salmo 26, a oração santifica o pecador, não o Criador. Orar muda a vida e as atitudes de quem ora. Ao orar, ato de aproximar-se de Deus, o pecador passa do ato de andar na verdade, verso 3, para com a intimidade com Deus em sua casa, no templo, na igreja, verso de número 6 ao 8. Por isso ele diz: o meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei o Senhor, Davi expressa no verso de número 12. Ao contrário do Salmo 25, o salmo anterior, Davi fazia confissão dos seus pecados e sentia-se tremendamente angustiado. Já neste salmo, ele confessa e tem a convicção em declarar-se íntegro, no verso 1, e inocente, no verso de número 6, isto perante o Senhor. Ele estava consciente da integridade ou retidão de sua intenção, mas ainda sentia que havia a possibilidade de se enganar. Portanto, ele ora a Deus para que sondasse o seu coração e examinasse o seu interior, que verificasse as evidências de sua piedade pessoal e o salvasse da ilusão. O desejo do seu coração de se aproximar do altar de Deus com pureza e celebrar os louvores de Deus, ou o seu deleite na adoração pública, versos 6 e 7, que ele amava o lugar onde Deus morava. A grande lição que Davi nos mostra neste salmo é a palavra convicção, no verso de número 6. Ele confessa a certeza de sua integridade e inocência. A busca da integridade com o Senhor, que busca no salmo anterior, ou que buscou no salmo anterior, lhe dá essa condição. Ele alcança o objetivo, porém, ele pede ao Senhor que o examine para salvá-lo da ilusão. Isto é possível quando temos a humildade de praticar constantemente a revisão de manutenção espiritual. Então vem a frase famosa: pense nisto. Um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Raciocine junto comigo. Assim como constantemente nós levamos o carro na revisão de manutenção, ou seja, o carro está andando, o carro está bom, mas é preciso verificar se não há alguma coisa que possa comprometer no futuro. Alguma peça, por exemplo, uma correia dentada, um pneu ou algo relacionado à temperatura, ao computador de bordo. Enfim, nós levamos o carro para que seja revisado, para que se faça na concessionária ou através de um mecânico de nossa confiança, um especialista no assunto, manter a continuidade do que está bom. Isto se faz através de uma revisão efetuada por quem é especialista no assunto. Ora, assim é a revisão de manutenção espiritual. Pedir ao Espírito Santo que faça uma revisão geral em nosso coração, para nos manter andando da forma correta, da qual nós já alcançamos. Então, por isso que Davi, na busca da intimidade do Senhor, ele quando diz ao Senhor sobre a sua integridade e inocência, ele chegou a este ponto. Agora ele está preocupado e ora ao Senhor pedindo que o examine para que
mantenha esta integridade e esta inocência. Então, é isto que nós devemos fazer. Aquilo que nós já conquistamos, você buscou a intimidade do Senhor, você orou, você foi transformado em muitas coisas. Agora, você tem convicção disto. Então, é preciso passar pela revisão de manutenção espiritual para que você continue andando desta forma e não corra o risco de acontecer alguma coisa que possa comprometer esta integridade e esta inocência. Que o Espírito Santo, que o Senhor te leve hoje, que leve a sua vida à concessionária do céu, especializada em revisão do templo onde habita o Espírito Santo, fazendo uma revisão geral em todos os compartimentos do templo, para você manter o templo em perfeitas condições para o agir de Deus e se faça a sua vontade, e assim não aconteça nenhum imprevisto. Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.